Neste vídeo, eu vou estar falando sobre as doenças cardiovasculares. Quais são as doenças que estão inclusas nessa classificação de cardiovascular? O AVC e o infarto de miocárdio. Meu nome é Silvina Halber, eu sou terapeuta especialista com a medicina germânica, atendo principalmente pessoas com diabetes, mas a doença cardiovascular está muito relacionada com esse sintoma, então não tem como eu não falar sobre esse assunto, porque junto com o infarto, a diabetes é uma das grandes, chamada uma das grandes vilãs dos infartos, né? E com o meu trabalho, eu trago um novo olhar para esses sintomas, para essas doenças e também para essas causas de morte. Um dos motivos que me traz a falar sobre esse tema também, porque aqui na minha cidade, uma cidadezinha pequena aqui do Paraná, a principal causa de morte também é o infarto de miocárdio. E já perdi muitas pessoas queridas, muito próximas a mim, nos últimos anos. E a explicação que a medicina germânica traz para essas mortes prematuras de pessoas novas, pessoas jovens, essa explicação para mim traz muita clareza, muito norte para que eu ajude também mais pessoas a não chegarem nesse ápice, nessa doença tão fatal, nesse sintoma que leva a óbito com tanta rapidez, né? Então, como já falei, né? Doença cardiovascular é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo, acompanhada pela diabetes, que é a segunda causa de morte. A diabetes é vista como uma doença crônica, mas não é levada a sério no sentido assim de que causar mortes, porque a diabetes demora muitos anos para levar a pessoa a óbito, mas uma coisa é certa, ela leva a óbito, né? E um dos caminhos que ela leva é por meio do infarto ou do AVC, ou também pelo Alzheimer, que já é reconhecido como diabetes tipo 3. E pela medicina germânica, a gente entende por que ela é reconhecida assim, porque eu digo assim, porque a medicina germânica aceita que isso é visto assim, porque a pessoa que caminha para uma diabetes, no estilo de vida que ela leva, desde criança, desde nova, e chegar no Alzheimer ou chegar na diabetes, é uma pequena curvazinha da estrada, né? E para chegar no infarto, também são pequenos detalhes que fazem acelerar a morte ou retardar mais um pouco, né? Eu digo pequenos detalhes porque são escolhas simples, não são grandes escolhas que fazem a pessoa se tornar diabética ou com a doença de Alzheimer ou chegar a um infarto. São pequenas coisas do dia a dia, né? Então, são todas as escolhas, estilo de vida, estresse constante, né? É mais sobre isso que eu vou estar trazendo nesse pequeno vídeo de hoje, né? Mas olhando com o olhar da medicina convencional, que o infarto é causado pela pressão arterial elevada. Nós, da medicina germânica, a gente traz um olhar um pouco diferente. O infarto não é causado pela pressão elevada, mas a pressão se eleva para que a pessoa não infarte antes da hora. Como assim? O que é isso de diferente? A medicina germânica olha para as doenças, para os sintomas, com a visão do nosso mestre, do nosso pesquisador primeiro, Dr. Hammer, e ele descobriu que, através das 5 leis da nossa biologia, que tudo que acontece no nosso corpo tem o objetivo biológico de salvar a nossa vida e de nos manter vivos por mais tempo. Então, a quinta lei biológica se enquadra bem aqui na pressão arterial elevada. Como assim?
O nosso coração, ele está trabalhando com tanto estresse, com tanta falta de paz, com tanta falta de sossego, estresse no sentido, assim, nós deveríamos viver o nosso dia um tanto de tempo produzindo cortisol e outro tanto de tempo produzindo os hormônios do bem-estar, os hormônios que nos fazem viver na tranquilidade, né? Na calmaria, né? Nossa biologia é feita para ser assim. Então, de manhã cedo, ao nascer do sol, nosso corpo começa a produzir força, energia para a gente manter a vitalidade durante o dia, para a gente ter a força de ação. Ao final do dia, 5, 6 horas da tarde, o nosso corpo começa a querer relaxamento. A nossa biologia foi feita para funcionar perfeitamente. Quando a gente atende, nos atendimentos, eu vejo isso muito claro. A pessoa que tem uma rotina mais saudável e mais tranquila, ela vai ter doenças mais pontuais, mais leves, mais específicas e de fácil solução. Agora, aquela pessoa que tem uma rotina totalmente bagunçada, que ela tem adrenalina e cortisol durante 15 horas por dia, raramente o corpo se recupera, porque o corpo precisa de calmaria para que o rim filtre faça toda a sua função, né? Cada órgão tem seu funcionamento específico, eles trabalham em conjunto, né? Então, a hipertensão arterial, ela vem para salvar a nossa vida também. Qual a função da pressão alta? Por que o nosso corpo produz a pressão alta? Isso que a medicina germânica trabalha. O nosso corpo produz os sintomas para ajudar o nosso corpo a nos manter vivos, né? Então, por que? Qual o objetivo biológico da pressão alta? Que dizem que mata as pessoas. Que tantos bilhões de pessoas brasileiras tomam remédio para baixar a pressão, né? Então, o objetivo biológico da pressão se elevar é para ajudar mais intensidade para o nosso o fluxo sanguíneo. Por quê? Porque o coração está apanhando, o coração está sofrendo, está ali trabalhando acelerado para conseguir fazer a nossa vida fluir com tanto estresse, né? E o que que acontece? O fluxo dos líquidos, das águas do nosso corpo, o sangue, ele é líquido, né? Ele é água, ele precisa ser também acelerado para que o coração, o miocárdio todo fique nesse fluxo mais rápido. E quando a pessoa toma medicação para baixar a pressão arterial, ela está dizendo, coração, você está trabalhando demais, vai mais devagar. Está dizendo para o coração trabalhar menos. E quando o coração trabalha muito tempo menos, o que que vai acontecer? Ele vai parando. Então, o coração, quando ele acelera, quando ele tem aritmia, todas essas partes, em outros vídeos eu já expliquei, e vou estar trazendo também mais esclarecimento sobre isso. Mas a aritmia cardíaca não é uma doença cardíaca. A aritmia vem na fase de restauração, quando se viveu um estresse por muito tempo. Eu, por exemplo, antes de me aposentar, eu trabalhava 6 horas na escola, num fluxo muito tenso, com bastante problemas. Eu estava depressiva, eu estava com dificuldades de ficar em sala de aula, com bastante crianças, bebês, trabalhando assim, um fluxo muito acelerado para a minha saúde psicológica e emocional. Quando eu chegava à tarde, depois do expediente, eu deitava para relaxar, tomava um banho, relaxava, deitava no sofá, ligava lá a minha série que eu gostava de assistir. Naquele momento eu sentia que meu coração estava com aritmia. Eu sentia aquele aceleramento e isso começou a me trazer muita tensão. Isso lá uns 10 anos atrás, né? Começou a me trazer preocupação. Fui fazer vários exames, estava tudo ok, minha pressão arterial
muito baixa sempre, né? Então, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas é que quando eu relaxava, quando o estresse todo tinha passado, aquele ritmo muito acelerado, eu fazia atividade física antes de ir para o trabalho, consegui dar conta, né? Do trabalho também, né? Então, no momento que eu deitava no sofá e relaxava, agora eu vou curtir, o meu coração começava a acelerar, né? E isso é fase de restauração. Então, o coração dá aquelas aceleradas para consertar todo, trazer de novo a paz para o corpo e voltar à normalidade. Então, quando é algo leve, ele dá aquelas palpitações, aquela acelerada um pouco, e depois ele para. Esse é o natural. Só que quando a pessoa vive 10, 20 anos nesse estresse, isso vai dando crateras ali, vai, dando danificação nas artérias, né? Então, por isso que com o tempo, a arritmia cardíaca se transforma em doença séria, né? Então, se o teu coração também dá esses pequenos sinais, é um pedido de vá mais devagar, você está precisando de ajuda, você está precisando entender por que o que está acontecendo com você, né? Então, a pressão alta não causa AVC, não causa infarto. A pressão alta é um sinal de que teu coração está trabalhando com muito estresse, né? Então, ao tomar medicação para baixar a pressão, faz com que o sangue deixe de ser filtrado pelos rins, pela quantidade ideal, né? Porque se o líquido vai mais devagar, ele vai chegar menos nos rins. Por isso que a pessoa que tem pressão alta, com o tempo, vai aparecer os sintomas nos rins se ela ainda não tiver. Vai alterando também o ácido úrico, os triglicerídeos, tudo aquilo que a função renal deveria filtrar com naturalidade, vai dando problema, né? Então, a função renal não acontece de uma forma normal nas pessoas que tomam medicação para pressão alta. E o que acontece? Essa incapacidade de filtrar o líquido que passa pelo nosso rim, de sugar, porque o rim ele tem a função de sugar o excesso de líquidos do corpo, o rim não funciona mais direito, a pessoa vai desenvolvendo mais obesidade, a pessoa vai tendo mais retenção de líquido, né? Então, a pressão alta, ela vai aumentando a incapacidade do rim de trabalhar e o rim vai deixando o nosso corpo cada vez, isso vai deixando o nosso corpo cada vez mais doentio. Então, o infarto, ele é causado pela tua incapacidade de escutar os sinais do teu corpo. Se você tem estresse, tem dias assim que a nossa mente vai dando assim uns ciricuticos, uns tilts, cada nome que você já escutou por aí, você faz coisas, você sai de casa, você não lembra se você fechou o portão da casa, se você fechou a porta da casa. Pessoas idosas vão lá, acendem no fogo, o fogão elétrico, não podem ter fogão a gás dentro de casa porque esquecem de fechar. O que que é isso? É o cérebro que ficou muito tempo acelerado e acaba apagando também, né? Então, isso tudo está relacionado com as causas do infarto. A causa do infarto é a falta de relaxamento nos momentos certos, né? Então, quando você percebe que o teu corpo está com muita adrenalina, pessoas que não dormem direito, pessoas que não conseguem desligar 9, 10 horas da noite naturalmente, sem assistir televisão. Eu teve épocas da vida, quando eu estava perto da aposentadoria, eu tomei uma medicação muito forte, porque eu fiz implantes dentários, fiz cirurgias intensas na boca, e a partir disso, com a medicação forte que eu tomei, eu fiquei 2 anos com meu corpo, parecia que estava elétrico. Isso alterou totalmente o meu sistema nervoso. Então, dependendo da medicação que você toma, ele mexe com o teu sistema nervoso e ele não deixa teu corpo relaxar. Aí você pensa que você tem insônia. E, na verdade,
O que você tem é sistema nervoso abalado. E o sistema nervoso abalado, caminho futuro é o suicídio pelo infarto, né? Então, qualquer sintoma que você sentir de estresse, de falta de bem-estar, de falta de conseguir aquela sensação, não dou conta, de repente você aumenta de peso, de repente você diminui de peso sem fazer nada de especial. Se você é aquela pessoa que, se você não fizer uma dieta mais ou menos equilibrada, você já aumenta de peso, isso não é normal. Então, porque o teu corpo, naturalmente, ele precisa manter um equilíbrio de peso também. Outro dia gravei um vídeo que está aqui no meu canal sobre as causas da obesidade que estão ligadas às causas dos infartos, né? E estão ligadas também às causas da diabetes. E também está ligado com as causas das doenças renais. O infarto é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Mas o órgão que mais tem fila para transplante, o órgão do nosso corpo que mais dá paralisia é o rim. Então, se você pesquisar, digita lá no Google quantos bilhões de pessoas estão esperando o transplante do rim, quantas milhões de pessoas estão fazendo hemodiálise, quantas pessoas tomam medicação para ansiedade, quantas pessoas tomam remédio para insônia, para o estresse. Eu, como venho das escolas, na educação no nosso país, os professores, é a mínima, mas é pequena porcentagem dos professores que chegam ao final da carreira, aos 55 anos, que é o normal de um professor se aposentar, dependendo, agora com a mudança das leis, né, tá diferente, né? São raros os professores que chegam ao final da carreira no sentido de parar de trabalhar sem estar tomando medicação. Muito raro. Então, olhe para a tua categoria de funcionários da profissão que você tem, quais as probabilidades de você chegar a ter uma longevidade com saúde. Veja sobre isso, isso é muito importante você saber. Porque isso é importante você saber. Você está prevenindo tua vida saudável, está prevenindo o infarto a longo prazo, né? Então, se você faz parte de uma classe, exemplo, educação, olhe o que você precisa fazer diferente do que a maioria dos professores fazem. Eu estou falando sobre professores também, porque a grande maioria das minhas clientes diabéticas são professoras em fase de aposentadoria, perto de se aposentar ou já estão aposentadas. Eu atendi pessoas assim que aposentaram e logo depois foram cortadas as pernas por causa da diabetes. Não dá para conceber isso, isso não pode acontecer num mundo tão evoluído como é o nosso país, com tanto avanço da ciência, as pessoas ainda deixar cortar as pernas. Isso é absurdo, isso pode ser impedido, isso pode ser evitado, assim como infarto pode ser evitado se você olhar para a causa do infarto. Então, a causa do infarto é a vida desregrada que nós vivemos no nosso Brasil, no nosso mundo. Nós achamos que é normal você acordar de manhã às 6 horas e sair correndo, porque tem que correr toda hora, a mulher tem que dar conta de 50 coisas. Isso não é verdade, isso não é normal. Fazem a gente acreditar que isso é normal. Eu, na minha família, eu sou de 8 irmãs, e a gente sempre se vangloriou de dizer assim, nós somos multiuso, todas nós sabemos fazer muitas coisas. Sabemos costurar, cozinhar, fazer pão, somos artistas, somos um pouco de tudo. Damos conta, todas motoristas, todas sabemos trabalhar muitas coisas. Hoje não tenho mais orgulho de ser essa mulher que eu fui, porque a mulher que dá conta de tudo toma o lugar do marido e vai infartar mais cedo.
e ela vai perder a oportunidade de ser feliz, porque num casal, a mulher que não vive no lugar dela e o homem não vive no lugar dele, é o caminho aberto para a diabetes, é o caminho aberto para a depressão, é o caminho aberto para a doença, para qualquer doença, e o infarto também. E para concluir, eu vou deixar bem claro aqui que o infarto, se você olhar para a tua história, para a história das pessoas que se conhecem, e você conhece que infartaram, se você observar pequenos detalhes, as pessoas não infartam quando elas estão na luta, quando elas estão na atividade. É raro uma pessoa infartar enquanto está trabalhando, enquanto está. Tem algum que tem um mal-estar súbito e está dirigindo, acontece, mas são raros. A maioria das pessoas que infartam, elas se infartam quando elas chegam na calmaria, quando a vida está mais equilibrada, quando elas viveram 30, 40 anos estressadas, com excesso de peso, depois que elas conseguiram normalizar, quando tudo parece que está fluindo, parece que agora vai, a vida na família entrou nos eixos, quando parece que tudo chegou mais ou menos a ficar bem, veio o infarto. Dormindo, ou a pessoa precisa fazer cirurgia cardíaca, faz a cirurgia, e depois, quando está tudo bem, a pessoa infarta. E já falei de concluir, mas ainda lembrei, nós tivemos essa prova muito, 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 muito alta ah, durante o Covid. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram entubadas, ficaram na UTI, passaram muito mal? Quando melhoraram, depois de meses ali, sofrendo, ou semanas ali, à beira da morte. Quando parecia que tudo estava bem, às vésperas de ter alta, alguns até tiveram alta e voltaram para casa. Pronto, do nada infartaram. Por quê? Porque o infarto vem no momento que o estresse passou. Se você ficou com dúvidas sobre isso, sobre por quê, como isso acontece, busque mais informações. Isso é fato, isso é científico, isso é comprovado. A medicina sabe disso também. O perigo do infarto é depois. Por quê? Como é que a medicina sabe? Por que a pessoa tem que tomar remédio para o coração para sempre? A minha mãe tomou remédio cardíaco por 30 anos, junto com os remédios da diabetes. Muito antes dela ter problemas cardíacos, os médicos já prescreveram todos os dias de manhã tomar remédio para o coração, todos os dias. E isso causou falência renal. Mentira, não foi o remédio que causou falência renal. Claro, ele potencializou, mas ela já tinha problemas renais antes dela ter diabetes, só que ela não sabia. Então, quando você tem o diagnóstico de qualquer diagnóstico, pressão alta, problema de coração, problema de diabetes, problema renal, problema de obesidade, pesquise, você tem mais problemas. Você está vendo? Vocês já viram aquela imagem do iceberg? Aquela única doença que você foi diagnosticada, ela é só a pontinha, mas por baixo do oceano ali tem um enorme bloco de gelo com várias ramificações, né? Toda pessoa que eu atendo confirma isso. Eu começo a atender, a pessoa vem pedir atendimento para um problema e pode ver. A pessoa está vendo, eu estou com rinite, que é um caso muito simples de tratar. A rinite trata uma sessão só. Quando vai pesquisar, a criança já teve depressão, a pessoa já teve ansiedade, a pessoa já teve aritmia cardíaca, a pessoa já teve obesidade. A rinite é só a ponta do iceberg, né? E normalmente é assim com todas as doenças. Então, o assunto hoje foi infarto de miocárdio, doenças vasculares.
Em outro momento, eu vou trazer mais vídeos sobre outros conteúdos. Então, você que assistiu até aqui, se já está inscrito no meu canal, obrigada. Mas se não está inscrito ainda, se inscreva, deixe seu curtida, pode deixar o seu comentário também, que isso vai me ajudar a direcionar também a saber quais os assuntos que te interessam, porque aqueles vídeos que têm mais curtidas, eu sei que são os vídeos que foram mais assistidos, que teve mais gente que gostou das informações que eu trouxe, né? Então, a tua participação, a tua reação vai mostrar quais os assuntos que são mais interessantes, né? E se você também sentir, eu vejo bastante pessoas comentando comigo que enviaram meus vídeos para outras pessoas. E essa outra pessoa salva a vida dela, porque ela, a semente que você plantou no coração da outra pessoa, fez ela sentir que tem esperança, que tem solução para os problemas de saúde dela, né? Então, toda doença pode ser tratada. Essa história de que existem doenças incuráveis, que você precisa viver para sempre tomando medicação, às vezes não é bem verdade, né? Então, faça a sua parte e obrigada.